Marcos capítulo 10, verso 35 a 45, o texto diz assim: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um belo texto, não é? Alguns domingos nós estamos nos dedicando a revisar alguns textos do Novo Testamento, com a finalidade de manter um cristianismo autêntico, ao observar a origem e os primeiros passos desse movimento que começou com Jesus e foi impulsionado inicialmente pelos primeiros discípulos e pelos apóstolos chamados pelo Senhor Jesus. Nós já falamos sobre o que é básico no cristianismo, sobre o quanto ele é desafiador, e também que desde a sua origem o cristianismo é um movimento de transformação. Ele visa transformar as pessoas. Hoje, eu quero te levar a pensar acerca do cristianismo singular, isto é, o movimento cristão, conforme os ensinamentos de Jesus, ele tem marcas que o diferenciam de outros movimentos. E é preciso, vez por outra, a gente rever e a gente resgatar as propostas originais desse movimento. Sabe por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, a gente pode ir se perdendo. E a comunicação original, ela pode ser deturpada e começamos a fugir do propósito. Já brincou daquela brincadeira chamada telefone sem fio? O risco é o cristianismo sofrer distorções como essa brincadeira. Você lembra da brincadeira? Brincadeira você faz assim, uma fila de pessoas, né? E o primeiro fala uma frase, sussurra uma frase no ouvido da primeira pessoa que vai passando de ouvido em ouvido. E o final da brincadeira é que alguém lá da ponta fale em voz alta a mensagem que chegou no final. Você sabe que normalmente essa brincadeira, o que foi falado aqui não chega lá, né? Então, às vezes, assim, no início lá a pessoa fala assim, eu gosto de mamão. E no final, chega lá, não encosta na minha mão. É alguma coisa parecida, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, o risco que o cristianismo corre é que conforme o tempo vai passando, vira uma brincadeira de telefone sem fio. Porque andam dizendo, basta você dar uma olhadinha em vídeos rápidos, né, recortes que tem na internet, para você ver que tem gente dizendo coisa que Jesus nunca falou. Parece telefone sem fio. Jesus falou um negócio, lá está falando outra coisa aqui. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só para citar um exemplo, outro dia eu ouvi alguém dizendo que Jesus ensinou que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, dizia a pessoa, você não tem como amar o próximo se primeiro você não amar a si mesmo. Isso é uma distorção do que Jesus falou. O que Jesus falou foi, nós precisamos amar o próximo
como a gente já se ama a nós mesmos. Agora, você ficar ensinando a pessoa que ela tem que se amar primeiro para amar o outro, pelo amor de Deus, a gente já se ama demais. Você não precisa se amar mais. E aí as pessoas estão, você percebe como que é uma brincadeira do telefone sem fio, né? Jesus falou uma coisa, não tem nada a ver com isto. Jesus está dizendo assim, a gente já se ama demais. Então, aprenda a amar as pessoas como você já se ama a si mesmo. Aí hoje em dia estão dizendo assim, você tem que se amar primeiro, senão você não consegue amar as pessoas. Dizendo que o problema da falta de amor pelas pessoas é porque a gente, na verdade, não se ama. Isso é uma distorção, isso é telefone sem fio. Porque não foi isso que Jesus ensinou. Mas estão se dizendo isso. Então, assim, é importante a gente rever esses textos, a gente olhar para o que é o cristianismo. Porque assim, o cristianismo vai se tornando uma coisa muito estranha, aonde assim vai ganhando, né, uma dimensão muito de espetáculo, de empresa, de negócio, de uma visão muito secular. E vai se distanciando. Jesus nunca ensinou isso, mas vai se distanciando. Essa narrativa que nós lemos aqui, nós acabamos de ler, ela aponta que Jesus ele precisou parar a sua caminhada com os discípulos, porque ali foi detectada uma distorção do que ele mesmo já havia ensinado. Falou, opa, eu não ensinei isto. Então ele precisa parar e fazer uma revisão do que ele já havia ensinado. Ele falou assim, ó, está tudo errado. Então eles estavam em movimento, estavam caminhando, estavam indo bem, Jesus está formando esses homens, mas de repente Jesus diz assim, ó, eu preciso parar e preciso dar uma aula para esse pessoal aqui. Porque as coisas estão fugindo daquilo que seria o que já foi ensinado, né, o propósito original. Essa cena que nós lemos aqui, ela tem basicamente 2 quadros. Né? Então imagina assim, que uma cena descrita, ela tem basicamente 2 quadros. No primeiro quadro, são os irmãos Tiago e João, eles se aproximam de Jesus e fazem um pedido inusitado para Jesus. Então você pega a sua Bíblia e observe, versículos 35 a 40, é uma conversa a 3. É Jesus ouvindo 2 irmãos, o Tiago e o João. No segundo quadro, Jesus chama a todos e faz uma revisão do que já havia ensinado. Aí é o versículo 40 a 45. Então, a conversa 3 passa a ser uma conversa 13. Que diz que os outros 10 ficaram chateados com o que aconteceu ali. Então, Jesus chama os 10, os 2 mais ele. Então, de 3 vai para 13, entendeu? Então, assim, a cena são 2 quadros. Um quadro tem uma conversa 3, o outro quadro tem uma conversa 13. Então, é Jesus falando com 2 homens, depois Jesus tem que falar com os 12. Porque o que foi pedido aqui impactou aqui. Então, eu preciso resolver aqui. Né, no âmbito maior, para que a coisa não venha a continuar nesse sentido. Então, o que eu queria que você pensasse comigo aqui hoje é quais são as marcas distintivas do cristianismo. Ou seja, o que o cristianismo tem que são marcas distintas do cristianismo. Embora, se você olhar nos dias de hoje, talvez você não perceba essas marcas em todo lugar que diz estar vivendo o cristianismo, porque justamente fugiu daquilo que seria o propósito original. A primeira marca do cristianismo original, autêntico, e que nós precisamos revisitá-lo, revê-lo e resgatá-lo, é a conversão. Diante do pedido que Tiago e João fazem de alcançarem um privilégio na glória, porque é isso que eles estão pedindo. Eles estão chegando para Jesus dizendo, Senhor, nós queremos te fazer um pedido. E Jesus fala, o que vocês querem que eu faça por vocês? A gente queria que na glória, não agora, é uma coisa para depois. Mas nós queríamos que na glória nós tivéssemos uma posição de destaque, assentando nos únicos 2 possíveis lugares mais perto de Jesus, né? Porque todos nós somos assim. Se alguém quer ficar perto da gente, só pode ficar de um lado do outro, né? Direita e esquerda. Então eles estão pedindo essa posição de destaque. E a resposta que Jesus dá diante desse pedido, versículo 38, disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. É uma forma, eu acho, assim, de chamar os 2 de topeira. Entendeu? Mas assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. São 2 topeiras.
pedindo uma coisa que não se deveria pedir. Entenda uma coisa, cristianismo é mais do que mobilização de pessoas em torno de rituais religiosos. Cristianismo é fazer com que pessoas, ao compreenderem o plano de Deus e com o auxílio do Espírito Santo, essas pessoas transformem seus corações. Isso é cristianismo. Não se trata de apenas congregar pessoas, mas de converter corações. E esse é um diferencial do cristianismo. É isso que torna o cristianismo um movimento singular. Porque o cristianismo autêntico, ele não se contenta em encher um lugar de gente. Mas o cristianismo autêntico, ele quer ver essa gente transformada, modificada. Por isso trabalha com conversão. Jesus respondeu àqueles dois homens que o que estava no coração deles estava errado. Eles esboçam características fortes de quem deseja chamar atenção especial para si mesmo. Percebe-se que, por mais que eles andassem perto de Jesus, o Tiago e o João ali, havia coisas enraizadas. Precisavam de um investimento especial. Por isso Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Não só eles, mas os discípulos em geral, que estavam ali mais perto de Jesus, aqueles 12, eles esboçavam problemas no seu ser. Isto é, lá dentro, no interior, no coração. Por isso precisavam de uma conversão. Nós aprendemos a cuidar do que nós temos. A gente aprende a cuidar do que nós fazemos. Mas nós demonstramos dificuldade em cuidar do que somos. E o cristianismo começa por aí. Ele começa a mexer, antes de mexer naquilo que a gente tem, naquilo que a gente faz, o cristianismo mexe naquilo que a gente é. Por isso que o cristianismo, ele trabalha com conversão. Esse é o cristianismo genuíno, autêntico, puro, original. É assim que tem que ser. Não é só arrebanhar gente, é transformar essa gente. E começa por uma transformação interna de quem a pessoa é. Jesus, por vezes, evidenciou muita preocupação com isso. Se você pegar, por exemplo, Mateus 15, verso 11, o pessoal está perguntando sobre o que deve comer, não deve comer, e Jesus responde assim, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E aí no versículo 18, Jesus vai dizer assim, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. A preocupação que Jesus tinha com aquilo que vem de dentro da gente. E o problema é que nessa brincadeira do telefone sem fio, o cristianismo ele vai se perdendo o que deveria ser. Porque hoje em dia é muita performance, é muita estética, é muita aparência. Mas a pessoa ela não trabalha dentro dela. Então, às vezes, a pessoa na igreja, naquele videozinho que aparece, a pessoa está de mãos levantadas, ela tem uma estética religiosa perfeita. A gente vê, muito comum na internet, as pessoas se jogando de joelhos, né, diante de Deus, lágrimas descem. Mas a questão é, se aquela mesma câmera, ou aquele mesmo celular que gravou a pessoa no domingo, se ela pudesse acompanhar a pessoa na semana, a pergunta é, a pessoa continua daquele jeito na semana? Ou lá no trabalho é a pessoa chata? É a pessoa que ninguém suporta. Lá em casa é o marido, é a esposa que sabe cuidar um do outro. Pessoa rancorosa na família. A que estraga as festas, as reuniões de família. Mas chega domingo na igreja, as lágrimas descem, está no altar de Deus, e canta para Deus, e faz uma performance religiosa. Você olha e fica admirado, fala, nossa, que pessoa! Só que se aquela câmerazinha pudesse seguir a pessoa durante a semana, e ver como que ela fala mal dos outros,
como ela é amarga, como ela é intolerante, como ela é chata às vezes, como ela trabalha de uma forma tão medíocre. Iria ver assim, que Jesus estaria olhando e dizendo assim, não é bem isso que eu idealizei. Não é esse tipo de gente que o cristianismo deveria realmente arrebanhar. O cristianismo ele precisa converter corações, converter pessoas. O que contamina o homem é o que sai de dentro dele. Por isso que o cristianismo é tão singular. Porque ele pretende converter esse coração humano que é pecador. Se você está buscando a Deus e buscando a igreja de Deus com pedidos como de Tiago e João, desejando talvez apenas assim que o casamento seja restaurado, que a vida financeira seja próspera, que haja saúde emocional e física, entre outras coisas que a gente pode pedir para Deus em momentos assim, mas sem mudar nada no seu coração, presta bem atenção, porque Jesus deve estar te falando, você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe. Que você está atrás de um benefício que não traduz exatamente o que é o cristianismo. Porque o cristianismo, sobretudo, quer converter o seu coração. Mais do que simplesmente beneficiar você com algumas outras coisas. É provável que Deus seja capaz e vai restaurar o seu casamento. É provável que Deus queira também te abençoar, te dar uma vida financeira próspera. É bem provável que Deus possa te dar saúde emocional, física. Mas Ele quer primeiramente mudar o seu coração. E se a gente não abrir o coração e ficar só pedindo para Deus essas coisas, é muito provável que você não esteja ouvindo, ou não esteja prestando atenção, mas Jesus está falando a mesma coisa que Ele falou para Tiago e João. Você não sabe o que você está pedindo. Você é um topeira. Você está pedindo coisas que realmente não trabalham o seu coração. E não atingem as metas do cristianismo autêntico. Porque o cristianismo autêntico, ele é singular. E ele é singular porque ele trabalha com conversão. Ele quer converter o coração humano. Em segundo lugar, uma outra marca que é distintiva do cristianismo é a confrontação. Perceba que a transição da conversa 3 para a conversa 13 é um mal-estar. Mal-estar que ele é causado pelo egoísmo do Tiago e do João. Causou naquela comunidade dos discípulos ali. Todo mundo ficou se estranhando. Falando, que mal-estar. E o texto não explica por quê. Talvez, sei lá, os outros devem pensar, por que a gente não pensou nisso antes, né? Que vai que Jesus responde positivamente. Olha, pode ficar tranquilo que está garantido. Já que vocês pediram, então nós vamos sortear na hora, mas o Tiago e o João vão estar à direita e à esquerda. Capricha na conduta, porque o que melhor ganhar, né, o final da carreira lá vai sentar à direita, o outro vai ganhar segundo lugar à esquerda. Talvez houve um incômodo, porque, puxa, a gente devia ter pensado, devia ter falado com ele, por que a gente não falou com ele? Mas houve uma chateação ali, o texto só fala isso, teve uma chateação. Jesus então teve que chamar todos, e aí diz assim, versículo 42 e a primeira parte do 43, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aí Jesus diz assim, não será assim entre vocês. Não sei se você consegue ter essa percepção, mas é mais ou menos como se fosse um chefe lá no seu ambiente de trabalho que chama a equipe. Ele chama a equipe. Oh, vocês estão fazendo assim, assim, assim. Vocês sabem que outras empresas funcionam assim, assim, assim. Mas aqui não é assim. Ou como um pai de família que chama os filhos. Diz assim, olha, porque você sabe que o vizinho, sabe que o seu colega, não sei o quê. Mas aqui em casa não é assim que funciona. É isso que Jesus está dizendo. Aqui não. Jesus está fazendo uma confrontação. Ele está dizendo, vocês sabem. Vocês não sabem o que pedir. Vocês estão pedindo, mas vocês sabem como é que funciona o mundo lá fora.
E como é que tem essa relação, né, de autoridade sobre as pessoas, de domínio sobre as pessoas. Ele diz assim, mas aqui não vai ser assim. Entre vocês não será assim. Não será desse jeito. Não será dessa forma. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava confrontando. A finalidade de Jesus era conter esses pensamentos, essas ideias, essas concepções que estavam surgindo no meio da sua comunidade ali. Igreja embrionária, né? Está surgindo uma igreja. Fala, opa, tem que parar agora aqui. Tem que corrigir esse negócio. E veja que Jesus fala de como as coisas funcionam fora do cristianismo. E ele é enfático. Ele diz, mas entre vocês não vai ser assim. Agora, é inevitável a comparação com a narrativa seguinte. Se você pegar a sua Bíblia e continuar lendo, logo em seguida vai falar acerca de um cego em Jericó. Jesus está entrando em Jericó e diz que surge um cego. Eu não sei se os acontecimentos, eles aconteceram assim, nessa sequência, porque os evangelhos eles são muito episódios pinçados. Mas o que a gente pode afirmar é que quem compila, quem escreve o Evangelho de Marcos, ele tem um propósito nisso. Ele coloca essas duas histórias perto, porque quem escreveu Marcos escreveu mais de 25 anos depois. Ele está refletindo sobre aquilo. Ele percebe uma conexão muito clara, porque os versículos 36 e o versículo 51 reproduzem a mesma pergunta de Jesus. O que deseja que eu faça? Jesus perguntou isso para o Tiago e para o João. Jesus perguntou isso para o cego também. O que você deseja que eu te faça? E a diferença está na resposta de ambos. Enquanto o cego diz assim, eu só quero voltar a ver. O Tiago e o João queriam ser vistos. Percebe? Existe uma conexão. E quem está descrevendo a história, anos depois está dizendo assim, olha como isso faz sentido. Jesus queria ouvir da boca do Tiago e João o que ele ouviu do cego. É alguém que se reconhece como cego, falido, e precisa enxergar. Mas, infelizmente, na sua comunidade dos discípulos, o Tiago e João, duas figuras proeminentes, andavam colados em Jesus já. Eles só querem ser vistos, querem chamar a atenção. O cristianismo ele é singular porque ele trabalha para que seus seguidores contenham esse modo de pensar. E não pensem como todos pensam. Quando há conversão do coração, há também uma confrontação no modo de pensar, de encarar a vida. Jesus estava dizendo que eles estavam trazendo para dentro do reino de Deus uma tendência e uma forma de ver as coisas como naturalmente os povos fazem. Lá fora funciona assim. Para outros ambientes da vida, quanto mais importante a pessoa for, mais ela vai conseguir dominar sobre outras pessoas. Mas Jesus estava os ensinando que o cristianismo é singular, porque ele não trabalha dessa forma. Mas o cristianismo ele confronta e combate o estrelismo. Esse estrelismo que o mundo tenta impor às pessoas. Nós convivemos com uma geração adoecida. Uma geração que sente orgulho de se achar complicada. Não é? Pessoas postam orgulhosamente nas redes sociais, dizendo assim, até minha psicóloga desistiu de mim. Ou coloca aqueles memes dizendo assim, eu no meu dia mais equilibrado. A pessoa sente orgulho disso, de ser desequilibrada, de ser doida, maluca. Não é? É um estrelismo descabido. O
cristianismo ele confronta essas inclinações humanas, combatendo essa tendência de achar graça em ser uma pessoa importante, nem que seja no pior defeito. Tem gente que é assim, né? Se destacou em nada, então vou me destacar em ser uma pessoa problemática. E ela posta, ela faz posts, né? Para você ir seguindo ela sobre as neuras que ela tem todo dia. E ela sente orgulho disso. Arrumei uma coisa para chamar a atenção para mim. Eu sou neurótica. Eu surto todo dia. Ela põe isso lá. Né? Põe. Surta com a criança, surta com o patrão, surta com o marido com a esposa. E a pessoa acha bonito isso. Os defeitos mais horrorosos, eles são enaltecidos como assim uma coisa que chama atenção para mim. O cristianismo confronta isso. Entre vocês não é para ser assim. Não é porque o mundo está assim. É que nós vamos ser assim. O cristianismo trabalha com confrontação. Porque pega um padrão humano e pega um padrão divino e choca os dois. E Deus quer que a gente viva dentro de um padrão divino, não dentro de um padrão humano. Confrontação é uma marca distintiva do cristianismo. E uma terceira e última marca é o que eu chamo de construção. Você vai entender por quê. No versículo 43, Jesus prossegue dizendo, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E ele prossegue no versículo 44 e 45, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate por muitos. A forma como o mundo funciona, e aparentemente funciona bem, está tudo bem para o mundo, nos ilude. E achamos que tudo vai ter que ser daquela maneira lá. E aquele é o jeito correto das coisas. Mas o cristianismo ele é singular justamente por motivar a construção de um novo modo de se comportar. O cristianismo ele constrói novos comportamentos. Que por não serem naturais, não são inerentes à natureza humana, que é manchada pelo pecado, precisa justamente serem construídos. A gente tem que construir isso. Aí envolve esforço, né? Envolve empenho de cada um. Se para o mundo e outros movimentos, a coisa do momento, sabe aquela coisa do momento, a pegada do momento, é o destaque, a projeção, a conduta de quem se sente superior, o descobrir os seus próprios potenciais para vencer na vida. Porque é isso que é pegada no momento, né? Todo mundo fala nisso. Vídeo que viraliza na internet é alguém falando com autoridade, né? Alguém zoando do outro, alguém se impondo, alguém assim que destravou a mente, né? Que pegou o código, que consegue gerenciar suas emoções de uma maneira assim arrogante. No cristianismo, a coisa do momento é se comportar como servo. Percebe a diferença? Para o mundo, o que está em alta é a pessoa ficar por cima. Mas no cristianismo, o que está em alta é a gente ficar por baixo. Nossa vida não pode ser governada pelas referências terrenas, visíveis, mas pelos referenciais divinos e invisíveis. Verso 44, Jesus diz, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo, escravo de todos. Quer crescer? Se coloca embaixo. O cristianismo, ele converte o nosso coração, ele confronta o nosso pensamento, ele constrói comportamentos que, humanamente falando, são difíceis de serem vividos. Mas com a ajuda de Deus, se torna uma forma extraordinária de viver a vida. O cristianismo, ele assevera que é dando que se recebe. O cristianismo diz que é morrendo que se vive. O cristianismo fala que quando nos sentimos fracos, é aí que nós somos fortes. O
cristianismo prega que quando nós perdemos, nós ganhamos. E que quando nós estamos servindo, nós estamos sendo destacados. E quando nós estamos embaixo, na verdade, estamos por cima. A lógica cristã não é a lógica humana. Por isso o movimento cristão ele é tão singular. E por isso nós precisamos entender que cristianismo autêntico, original, aquele puro, cristalino, é o cristianismo que trabalha com construção de novos comportamentos, inovadores, que o mundo nunca vai entender. Sobre nossos ombros está a tarefa de traduzir, de transmitir, de tratar, de trabalhar o cristianismo com os mesmos ideais de suas origens. Pesa sobre nós. Nós não podemos continuar no telefone sem fio, sabe? Ah, não entendi direito, vou falar qualquer coisa, mas está todo mundo se divertindo, todo mundo se agradando, está todo mundo vindo atrás, assim está bom. Não. Cristianismo singular é aquele que entende que eu preciso quebrar essa brincadeira, preciso ir lá na origem. Deixa eu escutar o que foi dito lá. E eu quero passar exatamente a mensagem original. Ainda que passando uma mensagem distorcida, dê ibope, funcione, cresça, agregue pessoas. Mas o movimento cristão não existe para isto. Por isso, as marcas distintivas do cristianismo são essas três. É a conversão do coração, é a confrontação do pensamento, é a construção do comportamento. Por isso, ore nessa noite, se renda de novo aos valores de Deus. Deixa Deus converter o seu coração. Deixa Deus confrontar os seus pensamentos. E deixa Ele construir novos comportamentos que refletem esses valores do reino. Não se contente só em vir à igreja. Eu diria com muito amor que você está perdendo seu tempo. Porque se você está vindo na igreja, pensando assim, se eu for à igreja, quando Jesus voltar, ou quando a vida se apagar para mim, eu vou para o céu, você não vai. A igreja não vai salvar você. Você precisa vir à igreja como um resultado de uma experiência com Deus. É porque Deus converteu o seu coração. É porque você foi confrontado no seu pensamento. É porque você está sendo construído por Deus em novos comportamentos. Aí então você vem à igreja. Porque a igreja vai ajudar o seu coração a continuar se convertendo. A igreja vai ajudar o seu pensamento a ser confrontado. A igreja vai ajudar a construir novos comportamentos. Aí faz sentido. Se não, não faz sentido. Deixa Deus trabalhar isso na sua vida. Isso são marcas do cristianismo singular. Nada se compara ao cristianismo por causa disso. Outros movimentos, até às vezes ditos, que pertencem ao cristianismo, vão se contentar só em você ir lá, só em você dar dinheiro lá, só em você participar de tudo que tem lá, mas talvez nunca vai querer converter seu coração, nunca vai confrontar o seu pensamento, nunca vai construir um novo comportamento. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Só que vai te dar a sensação de que eu pertenço a uma religião. Estou resguardado do inferno que está por vir. Mas isso é enganoso. Deseje nesta noite, Deus, abre os meus olhos. Às vezes eu não sei o que eu estou pedindo. Mas eu preciso desenvolver em mim mesmo um coração de servo. Valores de Deus para a minha vida. Converte meu coração, confronta meu pensamento, constrói comportamentos novos, diferentes do que está lá fora.
mas comportamentos que só Deus, pelo Espírito Santo, pode gerar, produzir na minha vida, na sua vida também. Amém?